Bem-vindo ao Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação. Olá, chegamos ao nosso segundo e último capítulo da Jornada por Mais Esperto que o Diabo, essa obra tão provocadora de Napoleão Hill. Hoje a gente mergulha de cabeça na parte mais, digamos, simbólica do livro, a famosa entrevista com o próprio diabo. E olha, calma aí, ele não é uma figura religiosa, mas sim uma grande metáfora para o medo, para a indecisão e para aquela inconsciência que nos prende. E o Hill já começa nos jogando no meio do furacão com uma pergunta essencial. A mente que a gente tem está sob nosso comando? Ou será que ela é controlada por forças que a gente nem percebe? Fica aí a reflexão. E aí, nessa entrevista, o diabo solta uma afirmação que é de cair o queixo. Ele diz que controla 98% das pessoas. Mas, sabe, mais do que um número, isso é um diagnóstico. A ideia do Hill não é que a gente acredite na estatística ao pé da letra, mas que a gente se pergunte: o que faz com que a grande maioria das pessoas viva tão abaixo do seu potencial sem ter o controle da própria vida? A resposta, segundo o livro, está no que ele chama de ritmo hipnótico. Pensa nisso como se fosse o piloto automático da mente. Sabe quando a gente dirige para o trabalho sem nem pensar no caminho? É essa força. É uma lei natural. Tudo que a gente repete, seja um pensamento ou uma atitude, fica mais forte, mais automático. O problema é quando esse piloto automático está programado para o destino errado. Para entender como essa força funciona e, o mais importante, como a gente pode se libertar dela, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos decifrar a metáfora da entrevista com o diabo. Depois, vamos ver as armas da dominação que ele usa. Em seguida, a corrente do hábito, logo depois, as chaves da libertação e, para fechar, o despertar da mente. Então vamos lá para a primeira parte, a entrevista com o diabo. É hora de desvendar essa metáfora. A primeira coisa, e a mais importante, é entender que o diabo de Hill é, na verdade, a personificação das nossas próprias fraquezas. Ele é a voz da dúvida, da procrastinação, do medo. Como o próprio personagem fala no livro, eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Ou seja, não é uma força externa para ser combatida, mas uma sombra interna que a gente precisa entender. Ok, agora que a gente entendeu o que é o diabo de Hill, vamos ver como ele age. E isso nos leva direto para a segunda seção, as armas da dominação e como esse controle é estabelecido. O mais interessante aqui é que as ferramentas dessa força negativa são, na verdade, emoções e impulsos humanos. O diabo mesmo confessa que não precisa forçar a entrada, ele só usa as portas que a gente já deixou abertas. O medo, a superstição, a ganância e por aí vai. São as nossas vulnerabilidades que se tornam as armas mais poderosas dele. E de todas as armas, o medo é a principal. Hill chega a detalhar os 6 medos que mais nos paralisam. E olha só essa proporção. O medo da pobreza e o da morte, juntos, são 60% do poder de controle. São medos muito antigos que, se não forem equilibrados pela razão, acabam ditando todas as nossas escolhas. E aqui está o ponto-chave. A gente mesmo faz a maior parte do trabalho. Essa força negativa só planta a sementinha da dúvida ou do medo. A partir daí, a nossa própria mente se encarrega de regar. Como o diabo diz, quando um homem começa a pensar negativamente, eu não preciso fazer mais nada. Ele faz o resto sozinho. É a anatomia perfeita da autossabotagem. E esses pensamentos negativos, quando a gente repete, eles se solidificam. E é aí que o perigo mora. Vamos para a terceira parte para entender direitinho a corrente do hábito e a mecânica do ritmo hipnótico. Esta imagem aqui ilustra de forma brilhante os dois extremos. De um lado, o alienado, que é como Hill chama que não pensa por conta própria. É a mente controlada, que vive no piloto automático, só reagindo aos medos e aceitando o que a vida joga no colo. Do outro lado, tem o não alienado, a mente livre. É quem tem um propósito, quem questiona, pensa com clareza e exige da vida o que deseja. O ritmo hipnótico, em si, é neutro. Pensa nele como a lei da gravidade. Ele só fortalece aquilo que a gente faz repetidamente. A gente pode criar o hábito de estudar ou o hábito de procrastinar. A lei é a mesma. O perigo, como o Hill aponta, é que o homem é uma criatura de hábitos. O diabo apenas o ensina a escolher os errados. A prisão é construída com as nossas próprias escolhas diárias. Mas então, como é que se escapa dessa corrente invisível? Se a prisão é feita de hábitos, a liberdade também tem que ser. Vamos para a quarta sessão para ver como se constrói essa saída. As chaves da libertação. Como quebrar as correntes.
E o Hill não nos deixa perdidos, não. Ele apresenta 5 chaves para a gente retomar o controle. Primeiro, pensamento independente, questionar tudo. Segundo, propósito definido, ter um norte claro. Terceiro, autodomínio, ser mestre das próprias emoções. Quarto, aprendizado contínuo, manter a mente sempre ativa. E quinto, um ambiente positivo. Essas chaves juntas criam um novo ritmo hipnótico, um que trabalha a nosso favor. A mensagem principal aqui é o poder de um ato que parece simples: pensar. Não só reagir, mas pensar de propósito. Como o Hill resume de um jeito muito inspirador, quem pensa com clareza escapa da corrente invisível que arrasta o mundo. Pensar aqui é o maior ato de rebeldia contra o piloto automático. E isso nos leva à nossa última sessão, o despertar da mente, a vitória final sobre essa força que age dentro da gente. Se a gente juntar as peças das nossas duas análises, dá para ver a jornada completa que o Hill propõe. Na primeira parte, a gente explorou a busca interior e o nascimento do outro eu, a nossa força consciente. E hoje, vimos como essa força pode ser usada para dominar a mente e nos libertar daquele ritmo hipnótico negativo. E a grande sacada do Hill é que a batalha nunca foi contra o inimigo externo. A vitória é interna. É um ato de gestão mental. Como ele conclui, a vitória não está em lutar contra o diabo, mas em dominar o próprio pensamento. É sobre autodomínio, não sobre exorcismo. E para fechar, uma das ideias mais poderosas do livro, que resume tudo o que a gente viu. O diabo não controla quem pensa, ele só domina quem vive no piloto automático. A escolha, no final das contas, é nossa: pensar ou ser pensado pelos nossos medos e velhos hábitos. Isso nos leva a uma reflexão bem pessoal. Qual hábito a gente sente que mais aprisiona no dia a dia? Compartilhe aí nos comentários qual hábito gostaria de mudar. Afinal, ter essa consciência já é o primeiro passo. Se essa análise trouxe uma nova perspectiva para você, apoie o nosso trabalho. Deixe um like, se inscreva no Mentalship e compartilhe este conhecimento. Lembre-se, o conhecimento dobra cada informação. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.